Saúde a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Esther, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Esther 2, versículo 21. Nós vamos até o capítulo 3, versículo 6. Esther, capítulo 2, a partir do versículo 21. Amém? Vamos encontrar? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Esther 2, a partir do versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados na forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedetar, Agagito, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-se eles isto, dia após dia, e não lhes dando ouvidos, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco os seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua santa palavra. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo o propósito do Teu ser, ó Pai. Ó Senhor, esteja conosco, trazendo a Tua mensagem a nós, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Como nós vemos falando, o texto de Esther é muito além da história higienizada que nós aprendemos nas nossas salas de escola dominical. Aqui nós temos um ponto essencial e é coletado como uma das rupturas na história do livro de Esther. Até aqui, até o começo do capítulo 2, estava tudo muito bem escondido. Mordecai, ele passava despercebido no reino da Pérsia. Esther tinha ali um nome persa, ela chegou a ser rainha do grande rei Assuero e estava devidamente também camuflada em todo aquele império. E como nós vimos tratando desde o começo, nós vemos aqui entre Mordecai e Esther um pouco do exemplo do cristão que muitas vezes no reino da Pérsia atual, que é o nosso mundo que nos serve, vive muitas vezes escondido, sem declarar a quem pertencemos ou do que fazemos parte. Mas chega um momento em que deve haver uma ruptura. E o reverendo Emílio Garofalo Neto, quando ele escreve sobre Esther em seu livro, Esther no reino da Pérsia, ele lembra de um fato histórico interessante que aconteceu por volta de 1950, 1955, lá nos Estados Unidos, em Cleveland, na cidade de Montgomery. Nessa data de 1955, os Estados Unidos ele vivia uma segregação racial. Naquele tempo, em vários estados, em quase todos os Estados Unidos,
negros e brancos, eles não andavam juntos. Havia comércios que atendiam os negros e comércios que atendiam os brancos. E a mesma lei estadual, ela era conivente com essas coisas. No estado em que morava a senhora chamada Rosa Parks, como assim foi conhecido, os ônibus eles eram divididos. E uma parte dos ônibus, os assentos eram reservados aos negros, e na outra parte os assentos eram reservados aos brancos. E o negócio era tão feio que era assim: a pessoa, quando era negra, ela entrava pela porta da frente, pagava a passagem, ela tinha que descer, sair fora do ônibus para poder entrar pela porta de trás. Mas não só os assentos eram demarcados. Quando enchia de gente demais o ônibus, o motorista podia ordenar que os negros eles se levantassem para que os brancos se sentassem. E nessa linha, Rosa Parks, ela já há um tempo, ela tinha sido deixada para trás pelo motorista, que ao entrar, pagar sua passagem no dia de chuva, ela tentou passar para o fundo do ônibus sem sair pelo exterior, para entrar pela porta de trás, e o motorista a repreendeu. E quando ela desce, sendo obrigada a descer pela porta da frente mais uma vez, para chegar à porta traseira, ele arranca e larga ela na chuva. Esse mesmo ônibus, algum tempo depois, ali, a data que é registrada, 1º de dezembro de 1955, ela entra nesse ônibus, o motorista é esse mesmo motorista. E ela se assenta no lugar, o lugar estava demarcado ali, era o lugar onde ela poderia sentar, mas ao se encher o ônibus, umas 3 ou 4 paradas à frente, conta-se que, enchendo-se alguns brancos estando em pé, o motorista se levanta e chega lá no lugar onde ela estava sentada, que era já no final da divisão, e exige que 4 pessoas negras que estavam sentadas naqueles 4 primeiros bancos se levantassem para ceder lugar a 4 pessoas brancas. E naquele momento, Rosa Parks ela se recusa a se levantar. Os outros levantam, ela se recusa a levantar. Era uma lei estadual, mas ela diz: não vou levantar. Eu não mais vou atender essa reivindicação. Ela pode ser legal, mas ela é imoral. Rosa Parks ela foi conhecida porque a partir dali, desse incidente, foi chamada a polícia, ela foi presa por conta disso. E foi promovido um movimento que já vinha de várias pessoas, entre eles o reverendo Martin Luther King, que é um dos grandes nomes na briga contra a segregação racial que acontecia nos Estados Unidos. Eles promovem um boicote às linhas de ônibus, o que leva quase à falência da empresa, sendo que os negros eram a maioria dos pagadores do transporte público. Eles ficam mais de 1 ano sem tomar os ônibus, vivendo de caronas, ou mesmo se esforçando e andando a pé. E aí foi um dos grandes marcos na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, naquela data dos anos de 1900 até os anos de 1960. Porque uma mulher, de repente, ela resolve dizer: eu não mais vou me submeter a isso. Eu gosto muito de lembrar ou ler sobre a história da segregação racial nos Estados Unidos, porque é uma luta tão próxima de nós. Olha, de 1950 para hoje, são 70 anos, mais ou menos. Isso estava acontecendo, não em lugares distantes, mas em um lugar que é considerado no mundo como um lugar muito civilizado. Mas houve pessoas que se levantaram. E o que chama a atenção do meu coração, que dentre aqueles que se levantaram estavam os servos de Deus, conhecidos como o reverendo Martin Luther King Jr., mostrando que nós, como servos de Deus, precisamos entender que às vezes a palavra nos fala sobre obediência, mas às vezes quando o mundo e as suas leis elas são contrárias aos princípios da Sagrada Escritura, é um momento em que nós precisamos nos posicionar. É um momento que é exemplo de Rosa Parks. Nós devemos dizer: eu não mais vou me submeter a isso. E é o que acontece com um dos nossos personagens aqui em Esther, capítulo 2, a partir do versículo 21 até o capítulo 3, versículo 6. Aqui eu comecei no versículo 21, porque nós terminamos no versículo 20. Ele conta um fato interessante, que ele vai ser um gancho para que nós vamos tratar ainda lá à frente, não é hoje, mas ele serve como um gancho para hoje também, quando ele diz que Mordecai, estando na porta do rei, ele estava ali porque ele vinha saber notícias a respeito de Esther, de frente às casas das mulheres.
ele vê que 2 guardas estão à porta, estão indignados com o rei, e eles resolvem fazer uma trama para tirar a vida do rei. O Mordecai, ouvindo isso, como bom cidadão que era, aqui ainda obediente ao rei Assuero, ele diz: não pode ser assim. E ele vai lá, e como tem contato, ele passa a história para Esther, que faz chegar a história até o rei Assuero, e tudo é investigado, e é descoberto, e os 2 são presos e mortos por rebelião contra o rei. Até aqui Mordecai é apresentado como um bom cidadão da Pérsia, um judeu que acostumou-se a viver no meio do cativeiro. Ele está ali, ele se misturou, ele tem um bom emprego, ele vive bem, ele não fala para ninguém quem ele é, ele não relata a sua origem, porque pode ter algum problema. Ele diz à sua sobrinha Esther que também não dê o seu nome, não diga de que povo ela faz parte, justamente para evitar a perseguição. E muitas vezes, como Mordecai, nós vivemos camuflados nesse mundo, neste nosso reino da Pérsia, desses dias, e nos escondemos. Às vezes até as pessoas sabem que a gente é crente, eventualmente, mas muitas vezes eles olham para nós: não, mas você é um crente legal, você não fica pegando no pé da gente, você não fica apontando nada que a gente faz de errado. É aquele crente meio camuflado, é um crente que tem uma cor muito diferente, é um crente que ele passa despercebido, não dá para olhar para ele e ver direito que ele é diferente dos outros, e a gente se esconde nos nossos costumes, se esconde na nossa vivência diária, nós vamos deixando as coisas passar, e assim a gente é gente boa, mas não parece algo que chama a atenção, dizendo: não, eles têm uma fé que é muito diferente daquela que nós temos. E assim é relatado no versículo 21, 22 e 23, que Mordecai estava ali servindo onde ele foi colocado. Ele estava na Pérsia, continuava servindo. Ele denuncia aqueles que conspiram contra o rei, como um bom cidadão deve fazer. Mas o versículo 23 fala simplesmente que depois que isso é descoberto e o caso é tratado, é registrado nos livros das crônicas do rei. Mas uma coisa some aqui, que era costume, é que os reis gostavam muitas vezes de gratificar muito bem as pessoas que davam esse tipo de informação, que livravam eles de um grande constrangimento ou até mesmo de um grande risco, como é o caso que Mordecai fez. Mas o texto não nos relata nada que foi feito aqui. Então Mordecai está no reino da Pérsia, ele está bem, ele denuncia a conspiração contra o rei é salvo, mas nenhum agradecimento veio. E talvez aqui para o contexto que nós estamos tratando, parece assim que é como nós muitas vezes estamos aí. A gente faz tudo para andar certinho, mas parece que as pessoas não veem muito bem. É só mais uma coisa. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas elas exigem que tudo lhes seja dado, e parece que é obrigação ser servido. As pessoas acham que têm direito a tudo e se esquecem de uma velha frase que é muitas vezes citada por alguns economistas já antigos: não existe almoço grátis. Não existe nada de graça nesse mundo. Ainda tem gente que acha que algumas coisas são de graça. Tem pessoas que acham que as coisas simplesmente brotam do chão. Então ela acha que tem direito a algo e não sabe de onde aquilo sai. E muitas vezes isso é o que pega a ganância do ser humano. Quando ele cai muitas vezes naqueles grandes jogos de pirâmide, né? Aquelas listas, lembra? Que a pessoa diz, dá um dinheiro e volta ao outro. Quantos não apareceram no nosso país aí? E muitos entraram achando que iriam ganhar a vida e depois perderam tudo que tinham. Alguns até conseguiram lucrar um pouco quando entram no começo, mas logo depois vem alguma coisa e derruba tudo aquilo. Porque não tem, o dinheiro não brota do nada. Não dá para achar que simplesmente eu vou dar R$1 para alguém e ele vai me devolver 5 sem custo nenhum. Talvez um filme onde um senhor muito inteligente, muito capacitado na aplicação financeira, né? Ele ganha de um jovem ali, conhecido no celular, com internet, sabe, com smartphone, trazer todas as cotações da bolsa para ele em tempo real. E ele pergunta como é que isso acontece. O jovem diz: não, eles mandam de graça. A crescimento diz: isso não existe. Porque se não há um produto a ser vendido, o produto que está sendo vendido é você. E muitas vezes nós ignoramos isso. Essa semana eu fui pego com uma notícia
de uma startup que produziu aquele joguinho, não sei quem lembra, que alguns anos atrás apareceu, chamado Pokémon GO. Já ouviu falar? Que os jovens adolescentes estavam com o celular no meio da rua, caçando Pokémon. Foi descoberto que aquele jogo ele foi criado, distribuído de graça, mas o que aconteceu? A empresa que fazia aquilo ali, ele estava aproveitando os celulares dos jovens que viviam na rua, correndo atrás de Pokémon, e estavam escaneando todos os lugares, criando uma projeção em inteligência artificial em 3D de todos os lugares do mundo. E agora eles estão vendendo essa informação para outras empresas. Então todo mundo que andava correndo atrás do Pokémon estava filmando o mundo ao seu redor, filmando a sua casa, filmando a sua rua, fazendo um mapa, que hoje em alguns lugares dos Estados Unidos foram comprados por uma empresa que tem uns robozinhos que fazem entrega de comida, sabe o iFood, que fica com o motoqueiro. Tem algumas cidades que tem um robozinho que ele é automático, a pessoa coloca lá, ele sai nas ruas até chegar até o endereço. Como é que ele anda nisso aí? Ele anda através de um mapa digital que foi feito por garotos correndo atrás de Pokémon na rua, que achavam que era muito legal, mas na verdade eles estavam escaneando de graça o mundo para a empresa. Então nada de graça. O mundo ele sempre vai cobrar o seu preço. E por mais que a gente ache que possa viver tranquilo, uma hora a conta chega. Não adianta achar que eu posso viver bem no mundo, eu vou fazer tudo, usufruir de todas as benesses, eu não preciso me posicionar, eu não preciso garantir ou mostrar a minha fé, porque uma hora ou outra o mundo vai me cobrar isso. E a questão é, quando o mundo me cobrar, eu vou estar preparado ou eu vou ser pego de surpresa? O nosso personagem aqui, nosso herói, vilão, anti-herói, não sabemos exatamente, porque na verdade na história bíblica não é feito assim como nas histórias infantis de heróis e vilões simplesmente. Muitas camadas são colocadas. No povo de Deus existem aqueles que aparecem na história como heróis, livrando e fazendo a vontade de Deus diretamente, sofrendo o que seja para sofrer, mas há muitos deles que muitas vezes fraquejam no seu dia a dia e acabam por deixar as coisas de Deus para trás, acabam por deixar Deus de lado, e nesse momento eles são castigados por esse Deus. E apesar disso, eles ainda são o povo de Deus. E assim somos nós, apesar das coisas ao nosso redor. Muitas vezes nós somos o povo de Deus. Talvez você seja o crente que anda bem alinhado com as coisas desse mundo, a ponto de estar aí com Mordecai, a benesse do rei, oferecendo a sua ajuda que o mundo muitas vezes não valoriza como deveria valorizar, mas nós muitas vezes somos cegos para perceber essas coisas. Mas o que acontece? A hora do preço chega. E no começo do capítulo 3, os 6 primeiros versículos, eles nos apresentam outro personagem da história, um personagem central. Nós já vimos que é um rei extremamente poderoso, dono do mundo, que quer tudo aos seus pés. Já apareceu uma jovem moça judia, bela, inteligente, que vivia escondendo a sua nacionalidade e acaba por se tornar rainha. E existe um homem, um judeu, chamado Mordecai, um homem que nem perto o nome judeu, mas que vivia muito satisfatoriamente no reino da Pérsia. Mas aparece agora um homem chamado Amã. Nas histórias tradicionais, Amã seria o vilão da história. Sabe aquele vilão que ele é mal por ser mal mesmo? Não como hoje as pessoas fazem, ou vendem nos filmes, tentando trazer camadas, dizendo, não, coitadinho, o vilão ele só é assim porque aconteceram muitas coisas com ele. E tem muita gente comprando essa narrativa de que o homem é bonzinho, o mundo que o corrompe, mas a palavra de Deus nos diz uma coisa contrária disso. Ela nos diz que o homem nasce desesperadamente corrupto. Todos nós somos maus. Mas na história aparecem uns que são mais maus do que os outros. E esse é Amã. E aqui tem uma informação muito importante. Ele é citado como Amã, filho de Amedetar, Agagita. E essa informação é muito importante para nós. Porque Agagita faz referência a algumas histórias que tem. Nós lemos um pedacinho de uma delas lá em 1 Samuel, na nossa liturgia. Quando nós vimos Samuel repreender a Saul dizendo: obedecer é melhor do que sacrificar. O que acontece? Saul saiu à guerra, e na guerra ele tinha que enfrentar justamente o rei Agag.
né, que era rei dos Amalequitas. Os Amalequitas eram um povo que oprimia Israel. Nos tempos de Moisés e Josué, teve uma grande guerra entre Israel e os Amalequitas, porque quando Israel estava fugindo do Egito, os Amalequitas eles perseguiam especialmente os fracos e doentes e os massacravam. E havia uma grande rivalidade. Então, trava-se uma grande batalha, Josué na frente, Moisés já velho. E talvez você se lembre das historinhas. Moisés levantando os braços, e o povo de Israel vencia a batalha. Moisés abaixava os braços, e o povo de Israel perdia a batalha. E aí, Arão e Hur tem que se colocar aos lados de Moisés, para ficar segurando os braços de Moisés para cima, enquanto Israel destrói os Amalequitas. E Deus ordena que os Amalequitas sejam destruídos, mas eles sobram sempre uma parte. E essa parte está lá no tempo de Saul. Samuel traz a ordem de Deus e diz: extermina os Amalequitas diante de vós. É para acabar com tudo. Israel naquele tempo, quando ele vinha conquistando a ordem, era exterminar, era para eliminar. Quando Israel vai para o Egito, Deus diz ao seu povo que ele estava esperando encher a medida da iniquidade daquele povo. Então esse povo pecou tanto, Deus deixou chegar a um nível de pecado tão grande, que o castigo foi Israel. Quando retorna, ele é a mão do castigo de Deus sobre aqueles povos que tanto afrontaram o Senhor. E Saul recebeu a ordem de exterminar tudo. E naquele tempo exterminar tudo era: você não vai pegar nada. Porque era comum na guerra, quando você vendia, você ficava com tudo. Então você ficava com os rebanhos, você ficava com o ouro, você ficava até mesmo com pessoas como escravos ou como servos. Esse era o costume da guerra. Mas a ordem de Deus é: você não vai levar ninguém, você não vai levar nada, você vai exterminar, matar tudo, todos, pessoas, animais, vai queimar e tocar fogo no resto todo, porque é para arriscar do mar, é para acabar com esse povo. Só que Saul vai lá e guerreia, só que ele fica com o melhor do rebanho e ele não mata o rei Agag. Pensando ali, talvez conseguir algum resgate, alguma coisa, o texto não fala para nós. Quando Samuel chega, e Saul chega: Samuel, ainda bem que você chegou. Samuel já revelado da parte de Deus. E Samuel pensa como um velho bravo. Ele chega lá e: está bem, você fez o que Deus mandou. Saul diz: está tudo feito. Samuel olha para a cara de Saul e fala: e esse mugido que eu estou ouvindo aí, esses cabritos berrando que eu estou ouvindo aí, o que é isso? Ah não, a gente só tirou o melhor do rebanho para oferecer em sacrifício a Deus. E aí que vem o texto que nós lemos. Samuel vira para Saul e pergunta: para Deus, melhor é obedecer do que sacrificar. Porque Saul diz: eu vou sacrificar, mas a ordem de Deus foi para exterminar, não foi para separar nada para sacrificar. E foi exatamente ali que Saul perdeu o seu reinado. Foi ali que Deus se afastou de Saul. Mas não independente disso, Samuel manda trazer o rei Agag, e o próprio Samuel pega a espada e mata o rei. Por isso que eu falo, pensa no velho bravo. Que o texto bíblico não fala simplesmente que ele matou, ele fala que ele despedaçou. Só que a gente tem aqui dois personagens, né? Amã não é apresentado como Amalequita, mas como Agagita. Amaleque tinha praticamente sido exterminado, mas alguns filhos de Agag, o antigo rei, sobreviveram, e deles vem um povo, e no meio desse povo está Amã. Então Amã é descendente do rei Agag, aquele qual, por conta de ter livrado a cara dele, não ter exterminado, não ter matado ele, Saul perdeu o seu reinado. Só que olha que coisa, se você se lembrar bem, quando nós observamos no começo do livro de Esther, quando é apresentado Mordecai, se você presta atenção, a que tribo pertence Mordecai? Mordecai é apresentado como Benjamim, a mesma tribo de Saul. Então, por descendência, nós temos aqui dois arqui-inimigos, segundo a linguagem popular. Um Agagita, um descendente do rei Agag, e um Benjamim, que foi justamente a tribo que perdeu o trono de Israel por conta da desobediência, por não exterminar esse povo. E agora, por conta da desobediência do antepassado de Mordecai, um grande inimigo se levanta contra ele e contra o seu povo. Mas, mesmo diante de tudo isso, a história nos conta que chega um momento em que Mordecai, mesmo totalmente adaptado à peça, ele resolve que ele
Então o texto fala que o rei engrandeceu Amã. Se você se lembrar dos capítulos anteriores, Amã tinha vários príncipes que o aconselhavam. Só que ele foi para a guerra, depois daquele banquete, lembra que eu falei, ele foi para a guerra, aquela batalha, que era a batalha das Termópilas, lá dos 300 de Esparta, e depois a batalha de Plateia, onde ele perde para os gregos, e ele não consegue conquistar, ele volta derrotado, e quando ele volta derrotado, é que ele resolve buscar uma rainha, mas ele está aí ainda com aquela derrota contra os gregos, o grande rei, o dono do mundo, não tinha conseguido aquilo que ele planejou conseguir. Mas por conta disso, ele resolve afunilar, e talvez por conta até de Bigtan Teres, os dois oficiais que tentam matar o rei, ele concentra o poder nas mãos de um homem, e agora ele tem o que é chamado de grão vizir. E esse grão vizir é Amã, um agagita. O inimigo do povo de Deus, ele alcança o máximo do rei. Abaixo do rei Assuero, só tinha ele. E esse tipo de coisa a gente sabe, não vai dar certo. Quando alguém que é nitidamente inimigo do povo de Deus, ele chega ao poder, consequências para o povo de Deus haverá, provação para o povo de Deus haverá, e nós vamos ter que enfrentar esse tipo de coisa. Agora a grande questão é, nós vamos escolher deixar de ser povo de Deus, vamos nos esconder, nos acovardar, nós vamos nos calar diante daquilo que é colocado diante de nós, ou nós vamos ter a coragem, como Mordecai, com a história de Rosa Parks, em dizer em determinado momento que não mais esconderei a minha fé, eu não mais vou me apresentar como uma pessoa comum, não mais eu vou esconder que eu sou o servo de Deus. O que diz é que todos ficaram em rei decretor, que todo mundo se curve diante de Amã, mas aí vem um grande problema. Mordecai, benjamita, judeu, não iria se curvar diante de uma agagita. Duas coisas. Primeiro, religiosa. Esse curvar em adoração afronta completamente as palavras da lei de Moisés. Não curvarás diante de outros deuses. E não deveria prestar esse tipo de homenagem a homem algum. Segundo, era o inimigo. A rivalidade já vinha de séculos. Antes do povo de Israel ter nação, havia rivalidade, porque quando eles estavam chegando com Moisés na terra prometida, havia rivalidade entre o povo de Deus e os amalequitas, hoje agagitas, aqui na história agagitas. Quando o povo de Israel sobe, a rivalidade continua, e o povo de Israel agora cai, é destronado, é levado em cativeiro, mas a rivalidade continua. Antes que a Pérsia fosse a grande potência do mundo, a rivalidade entre judeus e amalequitas já existia. Então, o judeu e o agagita, entre rivalidade, estava aqui. E Mordecai se recusa a se curvar. Parece que Mordecai chega no finalmente. Ele passou tanto tempo escondido, mas ainda no seu sangue corre as veias do sangue do Filho de Deus. Porque ele seguiu aquilo que fora feito antes por Daniel e seus irmãos, seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando obrigados a se ajoelhar perante a estátua de Nabucodonosor, eles se recusam e são jogados na fornalha ardente. Parece que ele vinha tentando evitar isso a todo custo, mas chega um momento que ele entende que não dá para ficar escondido. E é justamente esse momento que é chamado nós compreendemos como servos de Deus. Você não vai conseguir ficar escondido no mundo o tempo todo, uma hora a sua fé vai ser confrontada. E quanto mais você deixa acontecer, quanto mais você deixa chegar à frente, quanto mais você empurra esse momento para frente, quanto mais você vai tentando viver como o mundo, pior vai ser a queda, pior vai ser a ruptura, pior vai ser o contraste, pior nós vamos sofrer para poder realmente afirmar a nossa fé. Porque o mundo, ele é como diz o velho ditado, você oferece a mão, ele quer o braço. Você oferece o braço, ele quer a perna. Ele nunca está contente. Não adianta a gente achar que se eu ficar no meu cantinho e me abster de algumas coisas, eles vão me deixar tranquilo. Porque tranquilidade não há para o servo de Deus. A única tranquilidade que vai aparecer para nós, ela está debaixo do lugar onde Satanás quer a gente. Porque Satanás nos quer inativos, inoperantes, sem testemunho, sem proclamação, simplesmente para dizer, não, vivo minha fé dentro da minha casa. Porque desse jeito a gente não oferece perigo algum para ele. Mas o mundo ele sempre vai continuar nos confrontando.
E se você é servo de Deus, prepare-se para isso, porque o mundo vai lhe confrontar. Se o mundo não lhe confrontar, é porque você não é servo de Deus. Mas se você o é, uma hora o mundo vai lhe confrontar. Uma hora ele vai trazer o seu pior inimigo, ele vai trazer a pior consciência, ele vai trazer exatamente aquilo que você não está disposto a fazer. Vai jogar diante de você e dizer: faça se você quer viver bem. Se você não quer conflito nenhum, faça isso aqui. Abra mão da sua fé, negue o seu propósito, negue a palavra de Deus, negue Deus que morreu por você na cruz. E assim estava diante de Mordecai. Amã sobe, ele está no trono, abaixo da sueira, mas acima de todos os outros príncipes. Ele é o grande grão-vizir. Está todo mundo ali, mas Mordecai está lá no cantinho dele. Mordecai não se ajoelha. Talvez essa técnica tenha funcionado muito tempo, né? Lá no meio da multidão, escolher um lugar bem escondido. E aí, quando todo mundo tinha que ajoelhar, ele ficava ali no cantinho e não se ajoelhava. Ninguém percebia. Mas uma hora alguém percebe. E ao redor de Mordecai tinha aqueles que trabalhavam com ele. Versículo 3 fala que os servos do rei estavam à porta do rei. Disseram a Mordecai: por que é que você transgride a ordem do rei? Sempre vai ter alguém. Nós sabemos que não é simplesmente o poder que está lá em cima, mas sempre tem alguém do nosso lado pronto para nos denunciar ou tentar fazer a nossa caveira. Talvez aqui fossem alguns outros, que Mordecai era, pelo que parece no texto, ele era mais ou menos um escriba do palácio. Ele trabalhava ali nos escritórios do palácio, vamos dizer assim. E aqueles outros que estavam ao redor talvez não gostassem dele, porque os servos de Deus que são apresentados na Escritura, muitas vezes são apresentados como pessoas muito competentes naquilo que fazem. Já fica a deixa para nós, né? Como servo de Deus, o que Deus espera de nós é que a gente seja muito competente em tudo aquilo que nós fazemos. Só que isso também desperta a inveja das pessoas. E aí, quando isso acontece, alguns que estavam ali falam: não, Mordecai, você tem que te ajoelhar, por que você não está ajoelhando? E eles insistem com ele, insistem, mas quando eles veem que o Mordecai não vai atender o chamado deles, eles vão lá e contam para quem? Contam para Amã. Porque ele se declarou: eu não posso me ajoelhar diante dele, eu sou Deus. E às vezes parece, ou nós pensamos, que na nossa justificativa as pessoas vão nos entender, mas eles não vão nos entender. Então o mundo vai nos confrontar. Vai aparecer alguma coisa diante de nós, a perguntar: e agora? Você é crente ou você não é crente? E quando acontece essa história, todo mundo tem um momento, talvez você não fosse crente, ou quando você é criado na igreja, tem aquele momento que você dá uma breve afastada, talvez. Às vezes você nem afasta tanto, mas você tenta experimentar alguma coisa. O jovem muitas vezes quando sai, quando vai para a faculdade, quando está num lugar onde não tem aquelas mesmas pessoas ao redor olhando, nós nos permitimos algumas coisas. Isso acontece com todo mundo, aconteceu na minha vida muitas vezes. Apesar de não ser nada tão assim, mas de repente nós achamos que podemos passar despercebidos. Mas uma hora ou outra, chega alguém para perguntar: mas você é crente? Quando isso vem uma coisa bem leve, já é extremamente desconcertante. Uma pessoa: mas você não parece. Não, mas por quê? Porque você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. E a vergonha, ela toma conta do coração, mas a vergonha, ela é um amigo ao invés de um inimigo. Porque quando a vergonha vem assim, só do nosso íntimo, nós não somos escancarados diante das pessoas, nós entendemos que é Deus que está usando alguém para chegar e dizer: volte para o lugar que eu te chamei. Mas se a gente endurece o coração para isso, vai chegar um momento que nós vamos ser escancarados diante dos outros. E foi o que aconteceu com Mordecai, que resolveu ficar escondido tempo demais. E aí, quando acontece, ele está ali, e fazem saber quem é o seu inimigo, fazem saber a Amã, que Mordecai, o judeu, se negava a se prostrar diante dele. O versículo de número 5 diz aí: vendo pois Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava, encheu-se de furor, porém teve por pouco nos seus propósitos a tentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado que o povo era Mordecai, por isso jurou destruir todos os judeus. Então uma hora nós vamos ser confrontados. Meu irmão, deseje no seu coração que esse confronto venha em particular, quando alguém questiona alguma coisa que você faz,
quando alguém chega dentro de você e pergunta: será que isso é coisa do cristão fazer? Porque nesse momento você tem uma oportunidade dada pelo Espírito Santo de deixar o arrependimento tomar conta do coração e se voltar para Deus e não enfrentar consequências maiores diante da sua vida, diante do seu Deus. Mas quando nós vamos endurecendo o coração há tempo demais, vivemos tempo demais no reino desse mundo, muitas vezes nós vamos ser confrontados quando as consequências elas podem ser muito piores. Mordecai agora, dentro do palácio, estava denunciado. O ser judeu que ele tinha escondido por tanto tempo, agora estava escancarado. E agora a sua vida ele estava em risco, porque o grão-vizir podia se voltar contra ele, era um inimigo de fato. E agora ele tinha algo, porque havia um decreto do rei, ele poderia simplesmente pedir a morte de Mordecai. Mas até a crueldade é usada pelo próprio Deus. Porque na crueldade de Amã a história se desenvolve. Então, aceite o chamado. Olhe ao seu redor. Olhe para o reino do mundo que está ao seu redor, o seu reino da Pérsia. E se recusa a continuar escondido, ou tentando ter uma vida que se alinhe com esse mundo, o que parece normal para todo mundo. Mas se volte para Deus, corrija os seus passos, coloque-se na presença dele, porque ele está dando uma oportunidade. E enquanto a oportunidade ela é prática, enquanto a oportunidade é particular, enquanto é simplesmente uma palavra que muitas vezes a pessoa ela nem sabe que ela está tocando tão fundo no nosso coração, deixe que esse desconforto ele seja usado pelo Espírito Santo para que você tome o caminho e declare, se apresente e se mostre como servo de Deus, para que consequências maiores não possam vir sobre a sua vida e talvez até sobre aqueles que estão ao seu redor. Atenda o chamado de Deus quando ela é leve, porque quando nós não atendemos, pode acontecer conosco o que acontece no versículo 6, nosso último versículo. Porque agora, por conta de tanto tempo escondido, Mordecai ele não está diretamente em perigo, mas ele colocou em perigo todo o seu povo. Porque aquele homem, ele dizia: olha, tentaram matar o nosso povo. Amã conhecia a história de Samuel e Agag. Amã conhecia a história da batalha de Josué e Moisés contra os amalequitas do passado. Ele sabia que muitas vezes o seu povo foi confrontado e quase foi destruído. Eles escaparam assim uns poucos, por muito pouco. E ele tinha um ódio guardado de séculos e séculos no seu coração. E ele agora tinha poder, ele tinha autoridade e tinha motivo. E ele iria usar o seu poder, a sua autoridade e o seu motivo para poder oprimir todo o povo. E não somente um homem, mas por causa de um homem, todo o povo estava prestes a sofrer. E aí ele dá a ordem, porque ele resolve destruir todos os judeus. E é o momento, quando o negócio é entre nós e Deus, e a palavra vem só entre nós e aquele que Deus nos enviou a transmitir a mensagem, é fácil de resolver. É arrependimento, perdão, concessão, é reafirmar a nossa fé, admitir a nossa origem, admitir ser servo de Deus, ajustar o nosso caminhar como servo de Deus, e tudo fica muito bem. Mas se a gente não fizer isso, às vezes, que isso acontece conosco, uma hora ou outra vai vir algo muito grande, que a gente não só não vai conseguir resistir ou esconder, vai ser algo que vai ficar sendo sabido ao nosso redor, vai ser reconhecido, e se torna muito mais escandaloso. Mas nós corremos o risco que até mesmo aqueles que estão ao nosso redor possam ser atingidos por conta da nossa própria desobediência. Eu costumo dizer que Deus ele não vem de forma abrupta contra nós. Eu faço a comparação que Deus é um conselheiro que ele primeiro sussurra nos nossos ouvidos. Às vezes ele está vivendo de um jeito que desagrada a Deus, e ele vem aquele sussurro, vem aquela, sabe, é como se alguém falasse de longe: cuidado. Uma vozinha que nós ouvimos lá no fundo. Às vezes alguém que não tem nada a ver, ele nem sabe da nossa história, e fala alguma coisa que você para pensar, e ali já é o Espírito Santo falando ao seu coração. Só que muitas vezes a gente endurece e fala: não é nada disso. Parece aquelas piadas que a pessoa diz: Senhor, me manda um sinal do que eu devo fazer. Aí aparece um sinal muito claro e a pessoa diz: não, isso é o diabo que está tentando me convencer a não seguir em frente. Deus ele fala assim, ele sussurra, ele dá um breve aviso. Se a gente não atende, ele vai vir e vai nos chamar ainda, com voz branda, vai chamar a atenção do nosso coração, dizendo: meu irmão, abandone esse caminho, abandone esse pecado.
abandone essa prática do mundo. Se a gente ainda assim se recusar a ouvir, ele vem e fala de forma mais áspera, mais dura, mais ainda conosco, tentando nos confrontar. E aí, se a gente endurece o coração, aí ele vai gritar aos quatro ventos, proclamando o seu furor, para nos corrigir, porque o objetivo de Deus é nos colocar de volta no seu caminho. Então Deus está falando com os nossos corações. Às vezes ele pode estar tocando o seu coração através dessa palavra, em algo que ninguém sabe, só você e ele. Mas ele toca o seu coração. Às vezes ele pode mandar alguém para poder confrontá-lo diretamente a respeito do pecado, a respeito de uma prática, a respeito de algo que você está fazendo, ou como você tem se escondido da presença de Deus na sua vida. Mas pode chegar um momento que vai ser algo muito mais drástico, muito mais forte e muito mais escandaloso, do qual não será possível mais fugir. E se ainda assim isso acontecer, seja grato a Deus. Isso só vai acontecer porque você é um servo escolhido de Deus. Mas se você não é, nada disso acontece. Há tantos outros que estão completamente despercebidos na história. Há tantas nações que estão ali e que têm problema com isso, mas permanecem escondidos. Mas quando alguém resolve ser fiel, quando chega no momento em que a única decisão possível para aquele que reconhece ser Deus o seu Senhor é dizer: eu não mais me submeterei, nós vamos enfrentar o tipo de confronto. Atenda as primeiras chamadas para que esse confronto seja breve, para que você não chegue ao ponto de como Mordecai, que não só ele foi atingido, mas muitos que estavam ao seu redor também seriam atingidos por isso. E é preciso que Deus levante uma questão muito maior, levante um problema muito maior, para assim mostrar ao seu povo que ele ainda é Deus, ele ainda está na sua vida, ele ainda quer ser reconhecido como Senhor da sua vida. Não deixe isso para trás. Na sua vida, através desse texto, através dessa mensagem, nesse momento, no seu coração, na sua oração sincera com Deus, você possa, em mente, em contato com o Pai do Céu, dizer: Senhor, eu entendi, eu não mais vou continuar nessas práticas que têm desagradado o Senhor. Adoro para você também, assim como Mordecai, assim como na história de Rosa Parks, mas também em tantas outras histórias. Abraça a sua fé. Reconheça que eu não mais vou andar distante do Senhor. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito toque os nossos corações. Senhor, nos dê discernimento, Pai, nos dê força e vontade, Senhor, para assim, como apresentado na Tua palavra, nós nos posicionarmos diante do mundo do céu, estarmos dispostos a não mais nos escondermos como servos de Deus, mas a proclamarmos conforme a Tua palavra recai em nós. Porque a Tua palavra nos diz que aquele que o negar diante dos homens, o Senhor negaria também diante do nosso Pai que está no céu. O Senhor esteja conosco, renova as nossas forças, renova os nossos corações, nos traz a Tua presença constantemente, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado.